Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então, hoje, dia 18 de 3 de 2021, às 12h12 da tarde, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer a todos vocês aí, 14.547 inscritos aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí, também a sua opinião, que é muito importante, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo nos grupos do Telegram, como sempre, lá, Cá Invest, tamo junto total. E também no MakerDAO, né? MakerDAO BR, tamo junto total. E vamos pra cima, meus amigos, vamos pra cima total. Agradeço a todos vocês aí que estão participando. E é isso aí. A gente segue. A gente segue aqui. Queria agradecer também a todos que vão participar aqui da 11ª turma aqui de Yield Hackers. As nossas vagas lotaram aí, encerramos as nossas inscrições aqui dessa nossa turma cheia. Então agradeço a todos aí os participantes que vão estar conosco amanhã, né, para poder fazer esse conteúdo interessantíssimo aqui dentro do mundo de DeFi. Muito obrigado mesmo e tamo junto total. Obrigado pelo suporte de todos, né? Tamo junto, muito obrigado. E aqui a gente segue, né? Primeiramente falar aqui do Bitcoin, né? Bitcoin, né? Eu encorajo vocês, aqui tem conta no Twitter aí, você que tem uma conta no Twitter hoje, né? Vai lá no Twitter, escreve lá, #Bitcoin, e envia lá, né? Ajuda a gente a disseminar essa ideia, essa mensagem, né? Ajuda a gente a falar sobre isso, divulgar e entender um pouco sobre isso, né? Então, tamo lá. Quem quiser me seguir também no Twitter, tamo junto. Já temos 1.381 membros aqui me seguindo aqui no Twitter. Tamo junto total, Cá Invest. E vamos pra cima, galera. Vamos pra cima total, porque a gente tem aqui essa situação, né? Que o Cointelegraph trouxe aqui uma notícia bem interessante aqui, falando de um gestor de fundo aqui da Skybridge Capital, que é exatamente o Anthony Scaramucci, né? Um investidor aí, conhecido no mercado, então é bem interessante a gente estar entendendo e vendo aí o pensamento dele também. E aí ele fala exatamente que o Bitcoin é melhor do que o ouro se você estudar isso, né? Se você se dedicar a estudar o Bitcoin, você vai constatar que ele é melhor do que o ouro, meus amigos. Então é simplesmente esse tipo de coisa que tem para poder você entender, né? Esse tipo de processo que tem. E aqui eu encorajo todos vocês a verem, né? E estudarem sobre o Bitcoin, entender como funciona a mecânica de emissão, de moeda, né? Entender um pouco sobre macroeconomia, entender um pouco sobre... Eu sei que são várias áreas do conhecimento que você tem que simplesmente estudar para poder você entender o conceito como um todo, mas quando você consegue isso, né? Eu acho que... e isso vem, né, de acordo com o que o Satoshi quis nos ensinar. Eu acho que o Satoshi ele quis dar essa aula de educação financeira aí mundial, né, no sentido de querer passar essa mensagem. Estudem emissão de moeda, estude como, né, a inflação é dada no seu país, e simplesmente você vai conseguir entender que, no caso do Bitcoin, a gente tem uma neutralidade, onde a inflação é controlada com o passar do tempo, e por isso, talvez o nosso amigo aqui, Anthony Scaramucci, está falando aqui exatamente sobre esse tipo de coisa, né? Então é bem interessante a gente estar entendendo, né, esse tipo de conceito. Aqui ele traz um gráfico que eu achei bem interessante para a gente mostrar para vocês aqui também nos últimos períodos, de outubro para cá, né? De outubro do ano passado para agora, né? A gente está vendo aqui um gráfico cotado do ouro, cotado em Bitcoin. Ou seja, você que tem Bitcoin, que quer comprar ouro, você tem esse gráfico aqui. E você pode perceber que com o passar do tempo, cada vez mais que o tempo passa, né, que o Bitcoin tende a se valorizar por sua escassez programada, né, a gente tem uma situação que, né, o ouro fica mais barato de você adquirir com o Bitcoin. Você consegue comprar cada vez mais ouro com o Bitcoin que você tem. E aí, talvez por isso, né, os grandes investidores institucionais estejam olhando para esse tipo de movimento, sentindo assim, pô, por que eu vou carregar isso daqui? Se eu carregar esse outro, ele faz o mesmo efeito, ele só que é acentuadamente melhor, né? Então aí quando os caras começam a estudar e fomentar a cabeça deles, né, com esse tipo de entendimento, né, que é tudo baseado em matemática e criptografia, né, aí eles simplesmente, né, acabam entrando na real e agora por si, né, entrando de vez no Bitcoin, né? Então a acumulativa, a narrativa ela se acumula, né? Então é bem interessante a gente entender, né, o porquê que as pessoas comparam o Bitcoin ao ouro, em primeiro lugar, né, e depois entender as características do ouro e as características que o Bitcoin tem e fazer um paralelo. E aí, nesse sentido, você entender que, né, o Bitcoin,
né, pelo menos assim eu entendo, foi assim que eu entendi no caso, né, que simplesmente o Bitcoin ele tem essa capacidade de funcionar muito melhor e de dar a portabilidade, né, que a gente necessita ao fazer a nossa custódia de uma coisa que com ouro não é possível, né? Não é possível você ter ali 1 milhão, 2 milhões de dólares ali em ouro na sua casa, porque você vai estar correndo um risco absurdo, né? Infelizmente, esse tipo de coisa aí, né? E outra, até esse ouro chegar na sua casa seria uma grande batalha, né? E a gente sabe, né? A dificuldade é gigantesca, então fica sempre em cofres, né? E a gente tem que se ligar que o Bitcoin não. O Bitcoin a gente guarda na nossa carteirinha e você fica feliz. Tamo junto. Então a gente tem aqui, seguindo aqui, né, para falar aqui, exatamente da ETF aí, que é a VanEck tá querendo lançar mais uma vez lá nos Estados Unidos, meus amigos. Eles listaram mais uma vez a vontade deles aí de lançar um ETF lá nos Estados Unidos, né? Um instrumento financeiro aí para que fundos e fundos de investimento, fundos de pensão, né? Eles possam entrar de cabeça dentro desse mercado com um certo grau de segurança, né? De estar investindo no Bitcoin, literalmente, né? Então é bem interessante a gente entender que os investidores institucionais eles precisam de instrumentos como esse para poder simplesmente continuarem e aumentarem as suas exposições, né? De maneira que eles se sintam seguros. E aí, no Canadá foram lançados 3 ETFs. Aqui no Brasil a gente teve o ETF da Hashdex sendo lançado aqui no Brasil, né? Foi aceito aqui pela CVM e simplesmente vai ser liberado para negociação aí, ou foi liberado, não tenho noção agora, para os investidores da Bolsa Tradicional da B3, né, fazerem a sua alocação em Bitcoin através desse instrumento financeiro, né, através da própria Bolsa de Valores. E aí o que acontece é que lá nos Estados Unidos, né, essa empresa VanEck, que ela simplesmente é uma das maiores gestoras de ETFs do mundo, né? Ela simplesmente pediu aqui mais uma vez uma solicitação de liberação de criação desse ETF para Bitcoin lá junto à SEC, né? A SEC, a CVM americana, né? A agência reguladora lá dos Estados Unidos que controla ativos, né? E ativos imobiliários e securities, né? Securities e corretoras, né? Então é bem interessante a gente entender esse tipo de processo. E agora a SEC tem um prazo de 45 dias para tomar uma decisão sobre o lançamento ou não, mais uma vez, desse tipo de instrumento lá nos Estados Unidos. Até quando, meus amigos, eles vão ficar barrando as pessoas de terem acesso a esse tipo de instrumento, né? Então espero que dessa vez eles aceitem. Sinceridade, eu espero que após o lançamento de ETFs pela primeira vez no Canadá e agora aqui no Brasil, né, a gente está fazendo um movimento até meio que pioneiro nesse sentido, né, e a gente tem os Estados Unidos, quem sabe, sendo os próximos a adotarem esse tipo de instrumento também lá para os seus investidores terem acesso a aportar o seu capital. A gente tem aqui ontem, né? Foi um dia histórico, né? Não é um dia histórico, né? Aquele dia de a super quarta, né? Que na realidade foi quando o Banco Central americano decidiu manter a taxa de juros estável, né? No patamar atual. E o brasileiro, né? Ele teve, o Copom aqui no Brasil, né? Ele teve a capacidade de fazer a questão de simplesmente, né, aumentar 0,75%, né, a nossa taxa de juros base, tendo em vista que R$ 1 estava extremamente desvalorizado e continua como tal, né? A gente tem um movimento de tentativa de controle aí, tanto da inflação quanto da desvalorização cambial, por parte do Banco Central, né? E aí a gente está tendo esse tipo de movimento aí que eu achei interessantíssimo, na realidade, o Banco Central brasileiro ter feito. Eu já vinha falando aqui nesse canal, dia após dia, que vocês estavam sabendo que juros baixos demais para o Brasil não existe essa possibilidade. Enquanto os juros estiver muito baixo, a gente vai ter o real cada vez mais se desvalorizando. E foi exatamente nesse sentido que o Roberto Campos Neto, né, o nosso presidente do Banco Central brasileiro, simplesmente meteu a tal da marcha, meus amigos, fazendo com que ele dizendo que simplesmente a perspectiva para o mês que vem, quando tivermos uma outra reunião do Copom, que é quem decide, né, a taxa de juros base, ela simplesmente vai ser, né, quem sabe, elevada para mais 0,75%,
né, no próximo mês também. Então, essa alta e essa sinalização de tendência de alta da taxa de juros do Brasil pode fazer com que o real comece a querer dar uma respirada referente à sua paridade ao dólar, né? Então, vamos ficar ligado aí nos próximos momentos, né? Mas eu acredito que ainda a taxa, apesar de ter subido 0,75, ela segue relativamente baixa comparado ao cenário mundial, né? O cenário principalmente dos países emergentes, onde a grande maioria dos países ainda, o Brasil está com uma taxa de juros inferior, né, a média, né? Então é bem interessante a gente entender esse tipo de conceito aí, né? Para poder a gente entender, né, a dinâmica do que acontece com o real e o dólar e também fazer um paralelo. Será que tá bom eu entrar agora no Bitcoin? Será que já tá caro? Será que eu espero o dólar dar uma baixada? Será que não? Será que eu meto marcha? Será que não? Será que eu faço uma posição? Então deixa aí no comentário o que é que você acredita, o que é que você acha e se essas informações são importantes para você. Tamo junto total. Então aqui, né, a gente tem, né, a questão do Banco Central americano ter feito esse boost para o Bitcoin, né, que no caso do Banco Central americano foi o contrário. Eles simplesmente mantiveram igual, assim como haviam falado, né, e disseram até que, né, o próprio presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou ontem na entrevista dizendo que simplesmente tem uma situação que ele vai tolerar a inflação subir lá para patamares um pouco mais elevados, temporariamente, entre aspas, ele citou, né? E aí a gente tem uma situação que, né, simplesmente a gente sabe que nada mais a gente sabe que na realidade tem até uma citação aí, me esqueci agora do nome do autor, esqueci, mas é mais ou menos assim, né? A gente sabe que o governo, né, ele é, né, o maior proponente disso tudo. Então ele faz essas coisas acontecerem, a gente tem que se entender. Acabei perdendo aqui um pouco do raciocínio, pessoal, mas tentei ficar lembrando do nome do cara. Mas enfim, né, o que eu queria dizer era que simplesmente, né, o governo ele vai fazer de tudo aí para poder fazer, né, tentar dar um suporte para a economia. Só que, né, nada mais como é que se diz? Mais permanente do que quando uma coisa que o governo diz ser temporária, né? Então, quando o governo fala que a coisa vai ser temporária, a gente já pode imaginar que ela vai ser, né, um viés, né? Já vai ser uma coisa ali que vai durar por bastante tempo, né? Então é bem interessante a gente entender esse conceito aí, pessoal, porque, né, é assim que eu gosto de falar para vocês de uma maneira bem aberta, de uma maneira bem, né, polida, para poder todo mundo estar entendendo aí e poder participar. Eu queria a opinião realmente de vocês aí, do que é que vocês acham aí disso tudo. Então, o Banco Central americano, ele mantém os juros parados, esses juros parados faz com que, né, o Bitcoin se beneficia ainda mais. É esse tipo de movimento que a gente está vendo aqui agora, e não por menos o Bitcoin está $58.400 aí, a sua unité, né, meus amigos? Então é bem interessante a gente estar entendendo aí esse tipo de processo e a gente segue. A gente segue, meus amigos. A gente segue aqui para falar exatamente de Gibraltar, né? Um dos países aí que são mais propulsores aí da tecnologia das blockchains, né? Um dos países que são mais amigáveis ao mundo das blockchains, das criptomoedas, né? Então, fica a dica aí, Gibraltar, né? Faça sua pesquisa aí, principalmente para residência fiscal, né? Se você acha interessante, né, participar de um país que tem um pouco mais de liberdade aí no quesito cripto, né? Então fica a dica aí, os links vão estar na descrição. A gente tem aqui uma proposta do próprio Vitalik Buterin, né? Um dos caras que criou lá o principal fundador, na realidade, do Ethereum, né? Ele tem aqui uma proposta para poder a gente fazer uma proposta de mergir o sistema Proof of Work com o Proof of Stake, que agora você não entendeu nada, mas simplesmente é o modo de mineração, de consenso atual que a gente tem,
né, que é através de máquinas de mineradores, mergir uma pequena parte desse processo, agora logo nos próximos períodos, para poder dar início a esse processo e quem sabe no futuro a gente poder mergir ela completamente total. Então, ainda é uma fase inicial, não é uma fase completa, total, mas ele já está sugerindo aí que com a capacidade atual do sistema de Proof of Stake, né, atual, que é a prova de capital, completamente diferente do sistema de mineração atual, a gente tem, né, a questão do Proof of Stake, que ele vai trazer, né, o consenso na rede de maneira mais barata, de maneira mais eficiente e com isso mais descentralizada também. Então é bem interessante a gente entender esse tipo de conceito aí, está sendo proposto pelo Vitalik, já para poder a gente começar a pensar na integração desses dois modelos de consenso e simplesmente, né, chegar a um patamar aí mais escalável com o passar do tempo, né? E a gente segue, meus amigos, a gente segue aqui para falar que o nosso DeFi Pulse aqui, que está com 44,4 bi, estamos próximos aqui do topo, meus amigos, faltando apenas $1 bilhãozinho ali de dólares, ali, um pouco menos até, que a gente vai chegar lá neste patamar, meus amigos. É exatamente isso que nós estamos falando, nós vamos lá romper P, né? É exatamente que nós vamos fazer isso daí lá nesse movimento aqui do próprio DeFi Pulse. A gente vai seguir acompanhando esse movimento e eu vou falar para vocês, meus amigos, aqui é que está o prêmio, né? Então vamos entender esse tipo de movimento e a gente segue, meus amigos, para falar exatamente aqui do nosso CoinGecko, né? Fazer aquela nossa análise CoinGeckana, aquele nosso refresh live especial junto com vocês. E vamos aqui direto, né? Ver como é que anda aqui essa movimentação aqui, né? São 1,8 trilhão de dólares aí. Note que demoramos aí um pouco mais de 10 anos para chegarmos à casa de 1 trilhão de dólares. E agora nós já estamos conversando de 1,8 tri de dólar já dentro da blockchain. Meus amigos, isso é incrível ver a exponencialidade do desenvolvimento das blockchains, né? Então isso é muito interessante a gente acompanhar esse market cap como um todo, de um modo geral, né? Então a gente tem aqui uma situação que nas últimas 24 horas foram negociados 184 bilhões de dólares, aí são 59,2% de dominância para o Bitcoin e 11,3% de dominância para o Ethereum, meus amigos. 196 Gwei aqui agora no momento, segue relativamente alto aí o momento, então bundinha na parede, né? E a gente segue aqui para acompanhar Bitcoin 58.215, Ethereum 1.800, e a gente tem aqui o mercado de modo geral hoje andando de lado, ou então subindo relativamente interessante, né? Destaque extremamente positivo, meus amigos, KNC, Kyber Network, 3,21, 32% de alta. Nos últimos 30 dias foram 53% de alta. No último ano, 581. Fantástico, né, meus amigos? A gente tem aí essa situação acontecendo no momento, né? E a gente segue acompanhando o nosso mercado aqui. Vamos direto para o gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo, meus amigos. Tirando aqui aquele zoom, chegando de longe, olhando de fora, vendo o que acontece e simplesmente estamos aqui neste patamar. Quando chegamos aqui, meus amigos, olha que movimento mais lindo, mais cheio. De graça, meus amigos. A gente está aqui na zona de Letopê testando a resistência, né? Por quê? Porque a gente chegou, rompemos o topo, fomos lá embaixo, voltamos aqui acima da região de todos os nossos fractais, proibido vender, e acima disso, né, achamos um suporte e na sequência nós estamos indo para cima. Fizemos essas duas barras aqui maravilhosas no dia de ontem e no dia de antes de ontem, meus amigos. Não é brincadeira isso daqui, a gente tem que levar em consideração. Eu acredito que nos próximos dias nós iremos sim estar rompendo Letopê mais uma vez aqui na casa dos 61.795 dólares aqui por unidade, meus amigos. É bem interessante a gente acompanhar esse tipo de movimento aí, porque rompendo isso daí nós temos espaço, meus amigos, para ir buscar os 70k. Os 70k, meus amigos. Por quê? Porque nós temos aqui um movimento ABCD configurado. Eu vou mostrar para vocês como é que configura o movimento ABCD. Aqui, ponto A, leva até o ponto B. Você Ctrl C, Ctrl V, e aqui você tem esse novo movimento aqui. Espera aí que eu copiei duas vezes. Está aqui esse novo movimento. Você vem aqui, ó. Você vem aqui, coloca no fundo que foi encontrado o movimento. Porque o que acontece? Movimento A, movimento B.
movimento C, movimento D. Movimento D está exatamente falando para a gente que essa sequência de pernada aqui pode ser replicada e esse movimento de pernada aqui pode levar o Bitica para casa dos 75.325 dólares. Meus amigos, minhas amigas do mundo cripto, isso é nada mais, nada menos do que pura especulação minha, mas isso seria mais uma alta aí de 28,83%, meus amigos. Um abraço a todos aí, vamos que vamos. Né? E a gente tem aqui essa situação de olhar aqui o Ethereum da massa. Ethereum da massa tá lindo de meu Deus, consolidando ali naquele OCOI, né? Então, olha aqui o que está acontecendo. Vamos ver aqui o Ethereum primeiro todo. O Ethereum primeiro todo, a gente teve esse movimento aqui de cruzamento de fractais gigantescos. O 610 cruzou para cima. O 1.200 já vinham falando e alertando isso aqui há vários dias. Isso aqui é oportunité, meus amigos. Então vamos entender como tal. Porque a tendência de longo prazo aqui acabou de ser, né, começar, né, acabou de começar, essa é a realidade. E aqui a gente está fazendo um movimento, meus amigos, aqui a gente está fazendo um movimento, olha aqui que movimento do Ethereum aqui, como é que a gente pode projetar esse movimento. O Ethereum, ele está fazendo aqui um ombro, cabeça ombro invertido, como é que é isso, cara? Aqui é um ombro, aqui seria um ombro, aqui seria a cabeça e aqui seria um outro ombro. Então, no momento que a gente sair dessa congestão aqui desse ombro, a gente tem, né, uma reta pescoço, que a gente chama. Como é que é a reta pescoço, cara? É exatamente isso daqui. Ó. A reta pescoço é uma reta que tem, né, marcando os topos do movimento. Quando o rompimento dessa reta pescoço aqui acontece, né, quando você tem um rompimento da reta pescoço, aconteceu, né, você tem a projeção da altura da cabeça. Então a altura da cabeça é aqui, ó. A altura da cabeça. Aí você pega a projeção da altura da cabeça, amplia o horizonte para cima da reta pescoço, e aí você vai chegar lá no 2.558 dólares por unidade, o que é pura especulação minha, e que simplesmente poderia fazer aí a gente tem um up aí no Ethereum de 42,3%, meus amigos. Um abraço. Queria dizer para vocês aí que estamos juntos mais uma vez. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês aí que se inscrevem no canal, que ativam as notificações, que deixam o seu like aí, que deixam a sua opinião, que é muito importante para a gente seguir juntos, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que irão participar da 11ª turma de Yield Hackers, que estamos participando agora. Amanhã vai ser a aula, vai ser incrível, a turma tá lotada. Tamo junto total, muito obrigado mesmo de coração e tamo junto. É isso aí, galera. É isso aí. Aqui tem as nossas redes sociais. Se inscreve aí. E valeu. Falou.